Legal demais poder estar aqui de volta. A gente sente que cada vez mais o afeto e o amor tem crescido entre a minha vida, a minha família, juntamente com o que Deus está fazendo aqui em Bragança. Tive entre uma viagem e outra a oportunidade de receber o Douglas e a Val lá em Kansas City para um jantar espetacular. E essa para mim é uma das maiores realizações, satisfação. É legal você ter bons amigos, mas com os anos os vínculos vão se aprofundando, a gente vai se conhecendo ainda melhor, vamos sonhando coisas juntos no reino de Deus. Para mim tem sido muito gratificante poder ter vocês como parte da minha família também. Hoje eu estou morando nos Estados Unidos, eu sou missionário juntamente com a minha família lá em Kansas City, mas quando eu penso naquilo que Deus está fazendo no Brasil, eu sempre lembro de vocês e não cesso de dar graças, porque tem sido incrível ver, né, esses últimos anos, a história e a trajetória de vocês. Então, queria agradecer o Léo, o Thiago e todo o time de liderança, mais uma vez, a gente poder estar junto aqui. E eu achei que foi uma boa coincidência que vocês estão começando uma série de oração, não é? Bem legal. Interessante. Bom, o meu trabalho lá em Kansas City, eu sou parte do time de liderança do IHOP KC. Talvez você já ouviu falar. É a Casa de Oração Internacional de Kansas City. Se você botar depois no YouTube, IHOPKC, ou IHOP KC, você vai ver que ali está funcionando uma transmissão online há anos, né? E isso nada mais é do que a nossa reunião de oração, que está funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana. Nesse ano, a gente completa 24 anos de oração incessante. Eu gosto de perguntar para as pessoas o seguinte: o que você estava fazendo no dia 19 de setembro de 1999? Algumas pessoas não tinham nem pousado ainda no planeta Terra, né? Ok, no dia 19 de setembro de 99, nós começamos uma reunião de oração que não parou até agora. E já teve tempestade de neve, já teve furacão, já teve que todo mundo correr para o banheiro para continuar a adoração de lá, por causa dos tornados que iam passando. E mesmo assim, 24 horas por dia, o fogo não tem cessado no altar da adoração. Há 24 anos, né, Deus e os demônios não têm descanso. A gente pede para liberar poder, o outro a gente manda brasa na cabeça. Mas há 24 anos, naquela cidade, o Senhor tem dado a graça de que missionários, intercessores, pessoas, sabe, igual eu, que levantam o seu sustento para serem missionários ali naquele lugar, se ocupem de Deus e se ocupem da presença de Deus como a prioridade das suas vidas. E já faz um ano que a gente está fazendo isso lá nos Estados Unidos. A adaptação de uma mudança continental nem sempre é tão bonita como parece no Instagram. A gente tem muitos desafios, muitas limitações, muitos dramas e choros das crianças com saudade da família. E tudo isso faz parte, mas a gente entende que é o nosso privilégio nessa hora poder se somar àquilo que Deus está fazendo. Deus vai mobilizar e levantar a oração incessante em todo lugar antes do retorno de Jesus. Por isso que a gente está aqui hoje para falar sobre oração incessante. Talvez você acompanhou pela internet o que aconteceu nas últimas semanas lá no seminário do Asbury, em Kentucky. Teve uma reunião de oração de 15 dias sem parar. Incrível, espetacular. E aquilo chamou a atenção da CNN, do New York Times, de Veja, aqui do Brasil, publicou um culto que dura 15 dias sem parar. E sabe, na minha compreensão, lendo as Escrituras e compreendendo a majestade que há em Cristo, não acabar o culto vai se tornar
a única resposta possível, conforme nós vamos crescendo na revelação de quem Ele é. Então, vai cada vez mais ficar difícil encerrar as reuniões, vai ficar cada vez mais difícil mandar o povo para casa, porque Deus está revelando diante de todos a glória e a majestade que há em Jesus. E a palavra de Deus diz que quando Jesus for exaltado, Ele vai atrair a todos. E é isso que vai acontecer, é isso que vai acontecer. Em todo lugar, numa esquina perto de você, vai ter uma reunião de oração incessante. Essa é a promessa do Senhor, daquilo que Ele iria fazer antes do glorioso retorno do seu Filho. Agora imagina, nós estamos lá 24 anos, 24 horas, 7 dias por semana, e disso nasceu uma universidade, né? A qualidade da teologia, a qualidade do ensino, a qualidade das pessoas que se expõem horas e horas e horas, dias, décadas, na presença de Deus, tem sido impressionante. E nesse ano, pela primeira vez, nós vamos começar a nossa turma 100% em português. E é um grande desafio para nós, mas também é uma grande honra, porque existem hoje 9 países e mais um território no planeta que falam exclusivamente, ou principalmente, o português. Nós estamos falando aí de aproximadamente 300 milhões de pessoas. E desse povo, Jesus comprou todos, para que eles pudessem estar com vestes brancas no mar de vidro diante de Deus para sempre. E a nossa missão é engajar com as nações de fala portuguesa, para ver oração crescer, aumentar, fazer com que a igreja sinta e descubra o prazer de amar a Deus e os prazeres de ser amado por Deus no lugar de oração. Então, se você acredita que Deus tem para você também oração incessante, se o seu coração é parecido com o coração de Davi, sabe, uma coisa eu quero, uma coisa eu busco, que eu possa habitar na casa de Deus todos os dias da minha vida. Eu quero contemplar a beleza e a glória que há nele. Se você é a pessoa que não quer dar descanso aos seus olhos, nem sono às suas pálpebras, até ver um lugar preparado para Deus, se você é a pessoa de uma coisa só, uma pessoa que acredita que Deus colocou na sua vida um chamado para estar envolvido diretamente, dinamicamente com oração incessante, talvez esse curso é para você. E uma coisa interessante é que vender curso a gente sabe fazer, não é? É bem possível, é bem mensurável, e não é a questão da estratégia para se vender uma faculdade, mas acima de tudo, nós estamos em busca das pessoas certas. Mais do que encontrar, fechar vendas. Tanto é que o nosso processo é super minucioso e seletivo para fazer, para a gente se certificar que as pessoas que estão indo estudar com a gente realmente estão conectadas com oração incessante. Mas talvez isso é para você. Todas as informações que você precisa está lá no nosso Instagram, que é @IHopKC-português. Você pode entrar lá e você vai ter todos os detalhes sobre a nossa faculdade. Mas, se você deseja estudar virtualmente, é possível também. Não é um curso online que você faz na hora que dá, mas, na verdade, é uma faculdade virtual, onde aqui você vai viver na dinâmica da gente lá em Kansas City. Então, você vai ter que ter as suas horas na sala de oração, você vai ter que estar na sala de aula virtualmente. É uma dinâmica bem interessante. E Deus está também chamando pessoas para estudar com a gente assim, nesse formato. Mas se você não pode estar lá por 1, 2, 3, 4 anos da sua vida fazendo uma faculdade, talvez você pode ser o nosso convidado para um intensivo de uma semana, 5 dias, que vai estar acontecendo agora, de 19 a 23 de abril. E lá a gente vai ter longos períodos na presença de Deus, juntamente com o ensino de qualidade, com os principais líderes da casa de oração, ensinando em português, 100% em português. Então, se você quiser visitar, conhecer Kansas City, eu costumo dizer que uma coisa é falar, né? Oração 24 horas. A gente fica pensando assim, será que é um culto assim, que não acaba nunca? Como que é? Mas, queridos,
quando você entra lá e quando você vai e experimenta, aí você consegue entender um pouquinho mais aquilo que a gente está querendo dizer. Então, o meu desafio para você é: vem conhecer a gente, vem passar uns dias lá em Kansas City, vai ser uma alegria poder te receber. Antes de me mudar para os Estados Unidos, eu era pastor da base, né, a igreja lá em Vitória, no Espírito Santo. Talvez você tenha algum livro da base, algum curso da base, o aplicativo da base. Tem um monte de recursos legais e na base eu vivi 15 anos mais felizes da minha vida. Foram momentos espetaculares e fruto dessa minha experiência de plantar uma igreja centrada na presença de Deus foi escrever esse livro aqui, A Coisa Mais Importante do Mundo. É um livro sobre orar, mas não só sobre falar as palavras certas, mas como desenvolver uma vida de oração constante, com prazer e com propósito. E hoje eu vou estar falando um pouquinho mais sobre oração, inspirado em alguma das histórias que estão aqui neste livro, né? Na verdade, são princípios que eu aprendi ao longo da minha caminhada com Deus e que me ajudaram a permanecer na presença do Senhor durante esses últimos anos. Queria convidar você para abrir comigo em Lucas, capítulo 11. Lucas 11. Versículo 1. Um dia, Jesus estava orando em certo lugar. E quando acabou, disse-lhe um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E ali em diante, a gente tem o quê? A oração do Pai Nosso. O interessante nessa situação aqui é que Lucas 11 acontece bem depois de Mateus 6. O que é Mateus 6? O sermão da montanha, o sermão do monte. E lá Jesus ele ensina as bem-aventuranças, ele ensina quais são os perigos para o desenvolvimento da nossa vida espiritual. E ele também ensina disciplinas espirituais fundamentais, que é orar, jejuar e dar financeiramente. E ele ensinou na parte de oração, a oração do Pai Nosso. O problema é que capítulos depois, na narrativa bíblica, os discípulos chegaram à conclusão que eles perderam alguma informação importante e que eles precisavam revisitar algo que Deus já tinha ensinado a eles, mas que eles, por algum motivo, não entenderam ou não abraçaram o assunto. Eu acredito que essa pergunta, ensina-nos a orar, ou esse pedido, ensina-nos a orar, é a pergunta mais importante do mundo. É a pergunta de $1 milhão. É a pergunta que muda todas as coisas e que transforma tudo para sempre. É a pergunta que, na verdade, abre a porta do nosso coração para o coração de Deus. Ensina-nos a orar é a única pergunta que os discípulos fizeram para Jesus, no que diz respeito a atividades ministeriais. Se você lê os 4 evangelhos, 89 capítulos, você nunca vai encontrar: Jesus, ensina-nos a pregar. Jesus, ensina-nos a curar. Jesus, ensina-nos a ressuscitar os mortos. Jesus, como é que é aquele negócio que você cospe no chão, faz uma melequinha, passa no olho do cara e ele enxerga? Eles nunca tiveram uma conversa sobre atividades ministeriais, a não ser este pedido. E isso revela para nós que eles entenderam em algum momento da caminhada que a vida de oração de Jesus era o meio pelo qual Deus manifestava o seu poder no seu ministério. Ou seja, todo o seu ministério nada mais era do que a consequência da sua própria vida de oração.
Então, em vez de falar, Jesus, me ensina a fazer células, Jesus, qual é o modelo mais legal de igreja? Ou Jesus, qual é o melhor livro ou curso que eu posso fazer? Eles fizeram uma pergunta que muda a história para sempre. Jesus, ensina-nos a orar. Essa pergunta, ela é importante porque ela lida com uma questão que é eterna nas nossas vidas. Você sabia que você vai orar para sempre? Você sabia que você não vai ser o que você faz hoje para sempre? Você não vai ser mãe para sempre, você não vai ser pai para sempre, você não vai ser filho para sempre, você não vai ser pastor para sempre, você não vai ser médico, você não vai ser empresário para sempre. Sabe, todas essas coisas boas, legais, são todas passageiras e mudam com certeza. Mas tem uma coisa que nós nunca deixaremos de fazer, que é ter comunhão com Deus. Pelo contrário, Isaías 65 mostra para a gente que durante o reino milenar, antes mesmo de eu falar, a resposta já vai ser enviada. E antes mesmo de eu formular os meus pensamentos, Deus já vai ter me entendido. Ou seja, a nossa vida de oração vai crescer, avançar e chegar a níveis tão poderosos que a gente nem imagina que é possível hoje. E na verdade, Deus fala com Deus a respeito dos planos deles. E por meio da intercessão, todas as coisas são feitas. Jesus é aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. E Ele é aquele que está à direita do Pai, intercedendo por nós. E Ele nos convida para o seu glorioso ministério eterno, o ministério da intercessão, o ministério da oração. Na verdade, a própria Trindade funciona por meio da conversa. É uma dinâmica poderosa quando Deus fala com Deus a respeito do próprio desejo de Deus. O Pai fala com o Filho: pede-me, e eu te darei as nações como a sua herança, e os confins da terra como a sua possessão. Tudo bem que a gente usa esse versículo para as conferências de missões, mas na verdade Deus está falando com Deus, o Pai está falando com o Filho, ok? E aí então, isso é o Salmo capítulo 2, quando a gente olha João capítulo 17, a gente dá um zoom. A pergunta é bem genérica, Pede às nações. Mas a resposta de Jesus em João capítulo 17 é: Pai, eu desejo que aqueles que você me deu estejam comigo e que eles vejam a minha glória. Sabe, Deus podia fazer todas as coisas estalando o dedo, mas nem mesmo o mundo foi feito sem que Ele pedisse. Isso mostra para nós a importância que é para Deus fazer todas as coisas em parceria, por meio de um diálogo, onde Ele nos convida para ouvir aquilo que Ele deseja fazer e nos pede para pedir para Ele aquilo que Ele quer fazer. Orar nada mais é do que pedir de acordo com a vontade de Deus e pedir para que seja feita na terra, feita a vontade do Senhor. Quando, por exemplo, Deus decide destruir Sodoma e Gomorra, Ele foi para destruir, mas Ele para e fala assim: não, peraí, eu não posso fazer isso sem antes contar para o meu amigo Abraão. E aí então Abraão barganha com Deus: Deus, e se tiver 100 justos, você não destrói Sodoma? Deus fala: sim. E ele vai barganhando com Deus: e se tiver 40, e se tiver 50, e se tiver 30, 10? Ou seja, Deus fala com o seu amigo para que ele possa pedir para Deus aquilo que Deus deseja fazer. O desejo de Deus sempre é que a misericórdia vença sobre a justiça. O desejo de Deus é encontrar pessoas que saibam pedir de acordo com o seu coração. O apóstolo Tiago vai dizer que a gente não recebe aquilo que a gente pede porque a gente pede mal
para gastar nos nossos próprios, proveitos ou benefício próprio. Mas Jesus disse, vai chegar um dia onde vocês vão pedir e o meu Pai vai fazer. E isso não tem a ver com as palavras misteriosas corretas, mas tem a ver com descobrir o coração de Deus e conhecer a beleza e a glória do seu plano. Senhor, ensina-nos a orar, é a pergunta mais espetacular que alguém pode fazer, simplesmente pelo fato de que daqui para frente você nunca mais vai deixar de orar. Algumas pessoas pensam no céu como se fosse tipo uma férias de culto, Ufa, glória a Deus, agora Deus é dono de tudo, nem preciso mais ir para a igreja, orar, jejuar, ler a Bíblia. Querido, talvez estejamos indo para lugares diferentes, porque lá onde Deus está, de todas as coisas que Ele poderia fazer, Ele colocou uma reunião de oração em torno de si mesmo, que dura eternidade. E essa reunião de oração não tem hora para acabar. Imagina, você é o Deus, Criador de todas as coisas. E você tem um quadro em branco para fazer a sua sala do trono. O que você colocaria em volta de si mesmo? Ele colocou uma reunião de oração incessante. Ele colocou 4 seres viventes, 24 anciãos e uma multidão de seres gloriosos e de humanos redimidos, de pé no mar de vidro misturado com fogo, e todos eles olham para a glória daquele que está sentado no trono. E essa é a realidade do lugar mais importante do mundo. Sabe, a sala de controle do universo, se você pudesse, de fato, estar lá, você estaria nada mais, nada menos do que entrando em uma reunião de oração. É o que está acontecendo agora mesmo, na sala do trono onde Deus está. Então, Jesus ensina-nos a orar, se torna a pergunta mais importante que alguém pode fazer, porque ela tem implicações nessa vida e na eternidade. É o que você vai fazer, não só agora, mas para sempre. É uma pergunta espetacular. Mas leve em consideração comigo que essa pergunta é feita em uma determinada altura do campeonato, onde os discípulos já deveriam saber orar, é ou não é? Brincadeira, né? Os caras, eles já tinham visto Jesus ressuscitar morto, multiplicar pão, andar sobre as águas. Os caras já tinham visto, o The Chosen inteiro em pessoa. Mas você viu aquele episódio do Sermão do Monte? Que parece que eles estão muito emocionados preparando o culto. E eu acho que eles estavam meio que assim mesmo, Sabe, quando você faz uma coisa muito legal e você fica assim admirando, e você não percebe muito o que está acontecendo, você está só embevecido, embebedado pela glória daquela incrível atividade que está acontecendo diante dos seus olhos, e está ali o maior mestre de todos que existem, pregando a maior e mais gloriosa mensagem que um ouvido poderia escutar. E Jesus está falando, bem-aventurados os puros, porque eles verão a Deus. E quando vocês orarem, orem assim. E os discípulos estão assim, Sabe? De corpo presente, mas completamente alheios àquilo que está sendo falado. Tanto é que quando eles chegam em Lucas 11, eles têm que falar, ei, ensina a gente a orar. Para mim, o fato interessante é que Lucas 11 vem depois de Lucas 9. Era para ser curioso, misterioso, impressionante. Mas, você sabe o que acontece em Lucas 9? O que acontece em Lucas 9? Uma reunião de oração mais espetacular do mundo. A reunião de oração mais incrível que já aconteceu. Jesus chama Pedro, Tiago e João e fala, vamos orar. Beleza, mestre, vamos orar. Onde vamos orar? Vamos subir a montanha.
E aí os caras já falam assim, não, mas a gente ora o tempo inteiro. Eu oro enquanto estou dirigindo. Eu oro... Sabe, e eles... Para que eu preciso sair da minha casa, ir até a montanha para orar e falar com Deus? Sério mesmo, Jesus? E Jesus fala, vem comigo, vamos subir. E Jesus pega os seus 3 discípulos favoritos e eles começam a caminhada. Quando chegam no topo, a reunião de oração vai começar. E o que acontece? Os discípulos começam a dormir. Eles 3 caem no sono, ok? Qualquer semelhança não é coincidência, é ou não é? Quem nunca começou a orar de noite e só falou amém de manhã? Todo mundo sabe a história das 10 virgens, de Mateus 25, e a Bíblia mostra para nós que, embora elas fossem virgens, todas elas dormem. Por quê? Porque dormir é bom, dormir é normal, dormir é natural, faz parte do processo da vida, e todos nós ficamos cansados, e para nós, muitas vezes, as disciplinas espirituais são um desafio. Manter o pique da leitura da palavra, da oração, da comunhão, de estar com os irmãos, de ser generoso, tudo isso é desafiador ao longo dos anos. E os discípulos sobem a montanha e na hora de orar, começam a dormir. Aí de repente Pedro acorda. E o que ele vê? Ele vê Cristo glorificado. Aí imagina assim, Pedro já teve um problema desse, né? Em Atos ele também achou que ele estava sonhando, mas era o anjo de verdade. Mas ele olha assim, Jesus está brilhando com roupas resplandecentes e o seu semblante parece o sol. Jesus está revelando a glória que ele realmente tem desde antes da fundação do mundo. E incrível, onde que isso acontece? Em uma reunião de oração. Como se não bastasse, Jesus está batendo um papo incrível com Moisés e Elias, não é? Moisés, obviamente, o maior de todos os profetas de Israel, o autor da Torá, dos 5 primeiros livros da Bíblia. E Elias, o maior representante do movimento profético da nação de Israel, o cara que orou e parou de chover, o cara que orou e começou a chover, o cara que matou 450 profetas de Baal na mão. O cara é um caba-homem. E beleza, olha a tal da reunião de oração. Era Jesus glorificado, batendo um papo com Moisés e Elias. Pedro olha para aquilo e fala assim: quer saber? Se orar é isso aí, eu quero morar neste lugar. Eu quero fazer uma barraca e habitar aqui mesmo, agora. Eu achava que orar era cumprir a minha lista de pedidos e falar: Deus, abençoa o meu dia, abençoa o meu trabalho, abençoa o meu casamento, abençoa meus filhos, me dá um pouco de dinheiro que dê para tirar férias esse ano, amém. Mas espera aí, parece que a reunião de oração que Jesus convidou os seus discípulos para subir, naquela montanha eles viram a glória que há na pessoa de Cristo. E eles conseguiram ver Cristo dialogando com a lei e os profetas, representado por Moisés e Elias. Na verdade, aquela reunião de oração não era apenas um meio pelo qual eles podiam ver a glória de Deus, mas era também um meio pelo qual eles poderiam compreender a profundidade das Escrituras. Tudo isso se dá, ironicamente, numa reunião de oração. E Jesus chama esses discípulos para subir e para ver e para orar juntamente com eles.
Beleza, Pedro acorda João e Tiago e fala: gente, se prepara, olha o que está acontecendo. E eles contemplam a glória de Deus na face de Cristo. E eles participam daquele diálogo impressionante entre a lei e os profetas. E eles ouvem então um trovão que vem do céu: este é o meu filho, a ele ouvi. Sabe, quando você está numa reunião de oração e você ouve um trovão vindo do céu com a voz de Deus falando para você ouvir Jesus, essa é uma boa reunião de oração para você tirar uma selfie e postar assim, #devocional. Quando você está numa reunião de oração e quando você abre o seu olho e Jesus está com glória radiante, vale a pena você organizar a Bíblia, o café, as canetas, tirar uma foto assim, #vida com Deus. É realmente uma reunião de oração espetacular. E agora imagina a cara dos discípulos no caminho de volta, porque agora eles têm que descer da montanha, descer da reunião de oração, e Jesus fala com eles: não fale para ninguém o que vocês viram aqui. Eu tenho para mim que isso é completamente impossível de se obedecer, e que essa é uma tática de psicologia reversa de Jesus. Não é possível. Imagina, você vê a glória de Deus na face de Cristo, e você vê tipo Moisés e Elias, as grandes vultos, personalidades da história do Antigo Testamento, e Jesus vai lá e me fala: não fala para ninguém. Para me matar, não é? Imagina aquele meme, né? Fofoqueira morre porque não ouviu o resto da fofoca. Tem tipo um meme assim, ela no hospital assim. Mas, o que rolou? Eles descem da montanha e ficam com cara, né, de que eu vi uma coisa impressionante e que eu não posso falar para vocês. Só que todo mundo tem um amigo. E todo mundo tem uma amiga que você chega assim e fala: se eu te falar um negócio, você não fala para ninguém? É ou não é? Todo mundo tem essa pessoa assim: cara, vou te falar uma parada na confiança. É ou não é? A gente é muito idiota, né? Porque é assim que os segredos são espalhados, mas mesmo assim a gente faz. Mas todo mundo tem alguém que você chega e fala: ó, se eu te falar uma parada, você guarda o segredo? E aí Pedro, Tiago, João encontram lá embaixo com André, Judas. E um chega para o outro e fala o seguinte: rapaz, se eu te falar um negócio, você não fala para ninguém, mas ó, papo sério, não pode falar para ninguém, não pode vazar. A gente viu Jesus glorificado. Como assim? Jesus estava ali sentado, né, do outro lado da fogueira, comendo um peixinho e tal. Ele é o Deus do Sinai. Ele é Yahvé. A gente viu a glória que ele tem. Era impossível de descrever, mas as suas vestes e o seu rosto brilhavam mais do que o sol. Aí Tiago fala assim: não olha agora não, mas olha ali. Sabe? Aquela olhadinha que você não pode olhar, mas... E eles olham para Jesus assim, comendo peixe. Ele é Deus. Nele habita a plenitude da divindade. Ele é a expressão e a imagem exata de quem Deus é. Ele é o meio pelo qual todas as coisas foram feitas. Ele é o Deus de Gênesis 1. Por meio dele, todas as coisas vieram a existir. E sem ele, nada do que foi feito se fez. E está um olhando para a cara do outro assim: espera aí, eu achei que ele tinha chamado vocês para uma reunião de oração.
Bom, parece que orar é isso. Parece que ser convidado para uma reunião de oração por Jesus não é um dever religioso, mas é um convite para ver Deus como Ele realmente é. E nessa reunião de oração, os discípulos ficam completamente estarrecidos, porque por tantos anos eles tinham colocado oração na categoria responsabilidade. E agora, eles estavam sendo desafiados a colocar oração na categoria fascinação. Colocar oração na categoria surpresa, wonder, maravilha. Eles estavam sendo desafiados a transicionar da oração pelo dever religioso, pela responsabilidade religiosa, e colocar a oração na categoria prazer, delícia, deleite. Querido, responsabilidade é boleto. Amém? É acordar cedo, que você tem, sim ou sim, você tem que pagar, e sim ou sim você tem que acordar, sim ou sim você tem que ir trabalhar, isso é responsabilidade. Ótimo, glória a Deus pela saúde, pela vida, pelo trabalho, pelo emprego, mas sabe as coisas que a gente faz por prazer? É diferente, não é? Ok, nessa noite, o que eu acredito que Deus está convidando a gente para fazer é tirar a oração da categoria responsabilidade e colocar na categoria prazer. Amém? Você aguenta mais um pouquinho? Tudo bem? E aí, Pedro fala lá com o André. Sabe, supostamente, tá? Se o The Chosen quiser me contratar como roteirista, tenho ótimas ideias. Ele fala assim, rapaz, mas você não vai acreditar não. A gente viu Moisés e a gente viu Elias. Espera aí, bicho. Você está falando do cara da carruagem de fogo? Elias, aquele. Roupinha de carneiro. Camelo. Aquele dos 450 profetas de Baal. Fogo dos... Ele estava na reunião de oração. Estava batendo um papo incrível lá com Jesus. Parece que é isso mesmo, parece que ele vai vir de novo. Eu não entendi direito não, mas ele vai derramar o espírito de Elias, alguma coisa desse negócio. Era muito doido. Eu só sei que eu estava lá. E aí então Moisés falou que no fim dos tempos vai cantar o cântico de Moisés, no meio da grande tribulação. Eu não entendi, mas eles estavam lá. E aí imagina a cara do André. Mas peraí, bicho, por que a gente não foi convidado? Eu não sei, né? Parece que Deus faz exceção de pessoas. E aí eles vão lá, tiram onda de que eles foram chamados para a salinha, de reunião de oração especial de Jesus, e outros não foram. Ele fala, você que lute, né, cara? E aí ele vai, levanta, e os discípulos começam a falar assim, né? Um para o outro. Até que de repente todo mundo sabe o que aconteceu, e Jesus está fingindo que não sabe, porque já teve várias palavras de conhecimento. E aí então, os discípulos falam assim, gente, ficou insuportável, porque se orar é ver Deus com a glória que Ele tem, e de fato conseguir entender Moisés e Elias, a gente precisa orar. A gente precisa se conectar com Deus. Se orar é isso, eu quero. Se eu subo a montanha. Se orar é ir de encontro ao lugar onde Deus fala com Deus, no meio de um trovão, eu quero. Agora, o problema é o seguinte, eles iam ter que reconhecer que não sabiam orar, né? Porque eles estavam em Lucas 11, e Mateus 6 já tinha passado. Jesus já tinha ensinado para eles como orar. E aí, você sabe, né? Os discípulos, eles eram guri, moleque responsável, adolescente. E um fala com o outro assim,
pede lá você. E o outro fala, não, pede lá você, pede lá você. Pede lá, não, quem que vai ser? A dedonha. Não, vai você. Mas eles eram tão frango, que você lembra da outra vez que um queria sentar à direita de Deus e outro queria sentar à esquerda de Deus. E eles tiveram coragem de pedir para a mãe deles, pedir para Jesus. Olha o nível de maturidade de quem Jesus estava construindo a igreja e o seu ministério na terra. Uma vergonha, não é? Ok, rapazes, não sejam assim. Mas aí eles vão lá e criam coragem e eles falam, Senhor, se isso é orar, ensina-nos a coisa mais importante do mundo. Abre para nós, de novo, a oportunidade para poder conhecer os segredos do seu coração. Se orar é poder ver a glória que tu tens desde antes da fundação do mundo, eu quero. Eu estou dentro. E por isso que Deus está hoje levantando ministérios e reuniões de oração em todo o planeta. Porque Ele quer revelar a glória que Ele tem em toda a terra e em todo lugar. E Ele quer que o seu povo compreenda a voz de trovão de Deus. E Ele quer que Elias e Moisés façam sentido quando a gente lê a Bíblia, para poder de fato viver na expectativa daquilo que eles falaram que iria acontecer. E tudo isso se dá no glorioso lugar de oração. Quando nós paramos diante de Deus e falamos de novo, Jesus, ensina-nos a orar. Amém? Bom, eu queria compartilhar com você rapidamente 4 princípios. 4 princípios que vão te ajudar com a sua vida de oração. Quem quer? 4 princípios. Primeiro é, Deus ama a sua presença. Quando você for orar, você precisa não ir na sua própria força. Tipo assim, eu amo a presença de Deus. E a gente ama a presença de Deus, não é? Geralmente domingo de 7 às 10. Não é? A gente ama a presença de Deus. É sincero, é real. Não é porque é pequeno que não é verdadeiro. E na verdade Deus aprecia, mesmo sendo pequeno. E Deus olha para a gente e fala assim, e se você viesse para a minha presença confiante, não no quanto você me ama, mas no quanto eu te amo? E se você conseguisse de fato acreditar que eu amo a sua presença? Peraí, Deus, meio esquisito, né? Porque a gente canta eu amo a sua presença e a gente arrepia, mas você ama a minha presença me faz eu me sentir, tipo, inadequado. E Deus olha assim, é isso mesmo. Sabe de uma coisa? O tanto que Deus ama a sua presença é o tanto que Deus fez você para existir. Quanto que você vai existir? Você sabia que você nasceu e nunca mais vai deixar de existir? Não sei onde, mas você não vai nunca mais deixar de existir. Esse é o tanto que Deus ama a sua presença. Efésios capítulo 1 diz que Ele nos fez, ou Ele nos desejou antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dEle. Deus nos fez para existir para sempre diante dEle. Esse é o tanto que Deus ama a sua presença. Deus ama a sua presença. Bom, eu amo os meus filhos e a minha esposa. Estou morrendo de saudade deles. Mas eu sei que eu vou chegar em casa e em breve eu vou também querer ter um time out. Tempo. Que é o quê? Tipo, eu tomar um café sozinho. 10 minutos sem dinossauros pulando em cima de mim. Sabe, 5 minutinhos sem ter que alguém pintar a minha unha. Rapidinho. Porque eu amo os meus filhos. Eu amo a minha esposa. Mas eu também amo ficar sozinho. Eu amo, mas eu tenho limites emocionais, relacionais. Só que Deus não. Deus fez você para estar com Ele para sempre. Na verdade, você não é
o fruto do desejo de papai e de mamãe. Você é o próprio desejo de Deus. E Ele te fez porque Ele quis, não porque precisava. E te fez para que você pudesse experimentar o quanto Ele te ama. Por isso que Ele te pede para amá-lo de todo coração, porque Ele já te ama de todo o coração. E queridos, a nossa vida de oração nada mais é do que um convite para começar a experimentar o Deus que ama a nossa presença. Segundo princípio interessante é o seguinte: Deus ama o som da sua voz. Deus ama o som da sua voz. Sabe por quê? Porque Deus é rico, não é? Na verdade, Deus não é rico, Deus tem tudo. Né? Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos, Ageu 2:8. Salmo capítulo 24. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo que nele há. Então, Deus, Ele não tem falta de nada. Ele não faz as coisas porque Ele está meio bad. Tipo assim, vou fazer a terra. Sabe, o céu está tão pequeno, estou precisando de um pouquinho mais de espaço. Ou o coral dos anjos é tão desafinado, às vezes, vou criar um monte de homem lá para ficar cantando para mim, porque às vezes eu acordo assim meio mal, preciso de um pouco de atenção, de devoção. Você consegue ver Deus falando isso? De jeito nenhum. Deus, Ele é completo. Deus é realizado e Deus faz as coisas por prazer. Deus faz o que quer porque gosta. Ok? Agora, o Deus que tem tudo, recebe o que quer quando nós cantamos. Para pensar. Tipo, Deus tem tudo. E você não pode vir aqui com R$1 bilhão, botar no altar, e Deus vai falar assim, ó. Uau! Não. Mas sabe o que faz uau no coração de Deus? Quando você, no meio do seu dia, decide fechar os seus olhos, levantar as suas mãos e articular os seus sentimentos com as suas palavras, por mais fracas que sejam. E quando você fala de volta para Ele, Deus, eu te amo. Aí o Deus que tem tudo recebe aquilo que mais deseja. Porque nós não podemos surpreender Deus com coisas que fazemos para Ele, mas podemos oferecer para Ele aquilo pelo qual Ele nos fez existir, que é o nosso amor, canção voluntária. Queridos, existe algo poderoso e tremendo na incrível dinâmica que é um ser humano, que antes era inimigo de Deus, hoje adicionado à família de Deus, cheio de gratidão, mas com um amor ainda imaturo, com um monte de problemas na vida, para tudo e canta. Queridos, isso que está acontecendo aqui é completamente espetacular, porque nós somos o testemunho de que Deus ama o som da nossa voz. E eu tenho um segredo: se você canta mal, canta alto. Vai, ninguém está nem aí. Solta a franga, querido. É para Deus. Ai, porque que vão falar nada, querido. Deus vai ficar feliz, ok? As pessoas não vão gostar, ok? Deus vai ficar feliz, muito melhor. Então, solta a franga e canta bem alto. Canta para Jesus. Sabe por quê? Porque o dia que você não canta, nunca volta atrás. Porque eu não posso cantar pelo Léo. Senhor, hoje eu estou aqui para adorar em nome do Léo. E aí eu vou cantar no lugar dele? Impossível. Eu posso interceder por ele, mas eu não posso dar o coração dele no lugar dele. É impossível. E quando nós paramos para cantar de volta para Deus e dar para Ele o nosso coração, o Deus que é rico se torna ainda mais feliz. Nós podemos satisfazer o coração de Deus
pelo simples fato de acreditar que Ele ama a nossa presença e que Ele ama o som da sua voz. Amém? Para pensar. Se você não cantar, se você não levantar a sua voz, ninguém pode fazer isso no seu lugar. Por isso que é tão importante e precioso a atenção e a devoção dos nossos corações para Jesus. Últimos 2 princípios: orações sem muito mistério, fogo, movem o sobrenatural. Atos capítulo 10, ali a gente tem a história de Cornélio. Cornélio era o centurião italiano. Imagina, um cara da polícia, monstro. E o cara está lá sentadinho assim: Deus de Israel, eu te amo. Sem arrepio, sem fogo pentecostal, sem rajadas de línguas, sem pad no teclado. No ao vivo ali, querido, ele falando: Deus, eu amo você. E de repente um anjo aparece na frente dele e fala assim: Cornélio, as suas orações, elas estão no memorial eterno diante de Deus. Já parou para pensar que a oração de um cara que nem era batizado com o Espírito Santo move um anjo para ir e falar com ele que a oração dele é importante e que as ofertas dele são importantes? O Espírito Santo não tinha caído ainda sobre os gentios. É na sequência que ele manda chamar Pedro, ok? Pedro tem a visão do lençol, e aí Pedro vai lá e começa a pregar na casa do Cornélio. Conferência sem o poder de Deus. Tipo, não tinha Espírito Santo, velho. Os caras não eram nem batizados nas águas, mano. Era tipo assim, muito jejuando, com base no profeta Jeremias. Deus libera avivamento, leva a gente de volta para a terra prometida. E aí então, Deus fala: Gabriel, faz favor, vai lá e fala para Daniel isso. O anticristo, o chifrinho pequeno, não sei o que, um monte de coisa legal. E Gabriel anotando, né? Rapaz, é um mistério glorioso e tal. Aí Gabriel prepara para bater a asinha para voar, e Deus fala assim: não, pera. Antes de tudo, e mais importante de tudo, chega e fala para ele o quanto eu o amo. Ele é o homem muito amado. Então, mesmo quando a gente não sente nada, isso não quer dizer que coisas incríveis não estão acontecendo. Anjos estão vindo e vindo. Poder sobrenatural está sendo liberado. E nós podemos sempre confiar que mesmo se eu não sinto, Deus ainda move. Amém? Então, não é para a gente ficar tipo avaliando: nossa, hoje a reunião foi boa, hoje a reunião foi ruim, hoje, porque não importa. O fato é que não interessa. O que interessa é que Deus se move ao som da nossa voz, que Ele libera poder sobrenatural quando a igreja se reúne para orar, e coisas invisíveis são liberadas quando nós oramos. E a última coisa que eu quero falar com você é o seguinte: orações com pequena fé ainda assim movem o sobrenatural. Quem é bom aí de oração de pequena fé? Eu. Ô glória. Se quiser um dia, Tiago, fazer um seminário de oração de fé pequena, me chama, cara. Porque sabe aquelas orações que você faz assim: Deus, tu sabes. Sabe, você não tem nem coragem de pedir, porque você nem acredita que vai acontecer. Fala assim: Deus, na tua mão eu entrego este BO. Senhor, só o Senhor pode fazer alguma coisa, porque por mim, tá ligado? Aquela oração que você não tem a menor confiança que chegou a passar do teto, que você pudesse, você dava um empurrãozinho assim para ela poder subir. Essas orações ainda assim movem anjos e o sobrenatural.
Você lembra da história do Pedro na prisão? Naquela mesma semana, Herodes tinha matado a espada Tiago. E Pedro estava preso por causa da proclamação do Evangelho. Mas a igreja, Atos 12, capítulo 12, versículo 5, a igreja fazia oração incessante. Oração incessante. E aí então Pedro está lá na cadeia, quando de repente um anjo aparece do seu lado. Pedro, levanta, pega a sua capa e vamos embora. Pedro olha assim, nossa, que visão incrível. Que experiência tremenda. Nossa, se eu não for decapitado, eu vou querer contar esse testemunho de que Deus me consolou com um anjo numa visão gloriosa na cadeia. E ele fica assim, o anjo fala, levanta meu filho. E aí então Pedro começa a andar atrás do anjo. E a porta abre tipo shopping. Tá ligado? E Pedro vai andando assim, meu Deus, que visão é essa? E quando eles estão fora da cidade, o anjo fala assim, Pedro, valeu, partiu, te vejo, até mais. E some. E Pedro então cai em si e entende que aquilo não era uma visão, mas era a realidade. Ele foi liberto de uma prisão por um anjo. E aí então ele vai para onde? Para a reunião de oração, na casa da Maria. Lá ele sabia que havia uma reunião de oração incessante. E que a igreja estaria orando por ele, pelo liberar do poder sobrenatural de Deus, pela intervenção que romperia as cadeias daquele lugar. E mano, a igreja de Atos era boa de intercessão. Só que quando Pedro chega na porta e fala assim, ó, oi, quem é? É Pedro. A menina fala, não, minha mãe me ensinou a não abrir a porta para estranhos, porque a gente está orando por Pedro e o cara fala que é Pedro, deve ser golpe, né? É Pedro, menina, deixa eu entrar. De jeito nenhum. O que eu vou fazer? Vou lá falar com o pastor. E o pastor estava com a Bíblia aberta, orando orações apostólicas poderosíssimas. Deus, envia anjos agora na cadeia e liberta Pedro daquela prisão. Deus envia poder sobrenatural e faz o impossível. E a menina assim, ó, Pedro está na porta. Ô minha filha, peraí, a gente está orando porque Pedro está preso. E aí então a menina fala, Pedro está na porta. O pastor fala, moça, eu estou orando aqui a oração apostólica, Salmo capítulo 2, por que as nações estão furiosas contra Deus e o seu ungido? Deus libera poder, envia os seus anjos, faz o sobrenatural acontecer. E aí a menina está falando, Pedro está na porta. E o cara me fala o seguinte, talvez é o fantasma do Pedro. Tipo assim, o cara estava orando para aquilo acontecer, e quando acontece, ele acha que pode ser qualquer coisa, até mesmo o fantasma da pessoa, menos aquilo que ele estava orando para acontecer. Ok? Alguém se identifica aí? Sabe aquelas orações que você fala assim, Deus, eu não acredito mais. Essa causa é impossível demais. Deus, eu nem creio, mas eu estou orando só porque eu tenho que orar. Ainda assim, orações com pouca fé liberam os anjos, e o sobrenatural acontece quando nós pedimos a Deus, não porque as nossas palavras ou a nossa fé é o fator mais importante da equação, mas porque nós pedimos para um nome que é sobre todo nome, e o nome que tem autoridade sobre o céu, a terra e debaixo da terra. E é no nome de Jesus que coisas espetaculares podem acontecer enquanto oramos. Amém? Deus ama a sua presença. Deus ama o som da sua voz. Orações, né?
Como é que eu falei? Isso. E orações com pouca fé funcionam, movem o sobrenatural. E nessa hora eu queria que a gente se voltasse para Jesus de todo o coração, falando: Jesus, ensina-nos a orar. Porque se orar é isso, eu quero. Amém? Se você quer, fique em pé no seu lugar, nós vamos encerrar. Bom, essa é uma das histórias que eu compartilho aqui no livro A Coisa Mais Importante do Mundo, e que você pode pegar na internet. Certamente a galera vai colocar o link disponível e vocês podem adquirir depois. A Coisa Mais Importante do Mundo. É um livro bem legal mesmo. Feche seus olhos onde você está. Abra o seu coração. Eu queria que você se visse agora diante de Jesus. A palavra de Deus diz que quando nós fechamos os nossos olhos, pela fé, nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. A palavra de Deus também afirma que Jesus com a sua carne abriu um novo e vivo caminho que nos leva diretamente na sala do trono, onde nós temos acesso a Deus e nós podemos ver Deus como Ele realmente é. Pai, eu oro para que o Senhor nos ajude e ensine-nos a orar. Será que você pode pedir comigo? Jesus, ensina-me a orar. Ensina-me a orar. Eu preciso ter mais comunhão contigo. Eu quero orar. Jesus, se orar é te ver glorificado, eu quero isso. Jesus, se orar é contemplar a glória e a majestade que tu tens, eu quero. Jesus, se orar é conseguir entender a voz profética do trovão, eu quero. Jesus, se orar é compreender Moisés e os profetas, ensina-me a orar. Fala com a sua própria boca, com a sua voz, ensina-me a orar. Peça ao Senhor. Jesus, conduz-me numa jornada de oração. Me ajuda. Espírito Santo dentro de mim, libera poder agora, para que eu possa mudar a oração da coluna responsabilidade e colocar na coluna prazer. Eu quero o prazer de habitar na tua casa. Eu quero, Senhor, desfrutar dos prazeres que existem na sua mão direita e no gozo que há na tua presença. Jesus, ensina-nos a orar. Eu te peço agora, Espírito Santo, desperta nos nossos corações desejo pela tua presença, com fé de que o Senhor nos ama, de que o Senhor ama a nossa presença e o som da nossa voz. Agora mesmo, Espírito Santo, move de maneira poderosa dentro de nós. Faz de nós uma casa de oração. Faz de nós, Senhor, um lugar de oração. Agora mesmo, Espírito Santo, obrigado porque o Senhor vem sobre o seu povo e ensina-nos e ajuda-nos a orar. Vem, Jesus, mais. Espírito Santo, aumenta a tua presença aqui. Aumenta a tua presença aqui agora. Eu te peço, Senhor, aumenta em nós a consciência de que tu estás dentro de nós, em volta de nós, nos atraindo para perto de Cristo. Agora mesmo, Espírito Santo, ensina-nos a orar. Ensina-me a orar. Ensina-me a orar.